Então sejam bem-vindos, esse é o nosso segundo encontro. Como eu falei, o livro que a gente está tentando seguir, assim, para a gente se inspirar, é do Issam Mitiba, Quem Ama Educa. Claro que quando a gente fala de educação, algumas coisas a gente vai mudando, vai pensando diferente, mas ele é o ponto de partida. Então a gente está tentando seguir o sumário dele para a gente pensar nas nossas realidades, tá? E aí, falando como lá no primeiro encontro, né, quem ama educa, que a gente acha muitas vezes que associado a educar é ser chato, né? O pai que educa é o pai chato, porque é um dos temas de hoje é falar do sim e do não. E o não, a criança o sim, ela não aprende, mas quando você fala não, ela emburra, e aí quando ela descobre o poder do não, ela também fica não, né? Eu tô com um netinho que ele já sabe o que é não, aí ele já se altera quando tem o não. Então a gente vai falar um pouquinho hoje do sim e do não. E uma outra questão também que ele propõe é mãe e pai, socialmente, historicamente, psicologicamente, porque a gente acha assim, quando a gente fala da maternidade, principalmente, todo mundo associa com uma coisa divina, né? Uma coisa divina, como que amor de mãe é insuperável. E aí, quem não tem esse amor, coitado, né? Ou no meu caso, que eu não tenho filhos, é porque eu não sou capaz de amar um indivíduo, né? Então tem muita coisa bonita associada, mas não é assim tão natural, não, né? Se a nossa clientela aqui, né? Quem vem aqui na fundação, a gente vê que tem pais que não necessariamente assumem esse papel de pai. Então não necessariamente assim, teve um filho, vem aquele kit amor. Não é bem assim, né? É claro que se tratando de uma gestação, a mulher, por ter esse relacionamento já físico, não dá para dizer que não tem uma relação ali muito íntima, porque o que ela alimenta vai para o filho, o enjoo é por causa do filho, né? Muda o hormônio, então claro que tem, mas não necessariamente ela vai estar feliz, pelo contrário, vai mexer com os hormônios e de repente até tem a repulsa da gravidez, né? Então me preocupa também quando as pessoas endeusam muito a maternidade e a gente não olha que tem muita coisa por trás. Tem as gravidezes não preparadas, tem nos momentos difíceis da vida, que às vezes o filho não é planejado, ou vem no meio de uma perda, né? Eu conheço várias pessoas que perderam o companheiro na época que estava grávida, então você tem um monte de coisa para lidar, então não é bem assim que está intrínseco esse amor, basta ser mãe que vem o amor, né? Então esse amor, muitas vezes ele é sim construído, né? Claro que durante a gestação há sim um momento ali de se começar a cultivar esse amor, até porque ele se manifesta materialmente ali principalmente na mulher, mas nem sempre foi assim, né? Eu não sei quem pode aqui relatar, pelos estudos que eu li, no passado os homens eram bem distantes, né? A mulher grávida ela era quase angelical, né? Então o homem nem chegava perto, era o papel da mulher. Por que hoje a gente fala que as crianças já nascem falando? Alguém tem alguma hipótese? Hoje as pessoas já falam desde a gravidez com a criança, né? Já vão estimulando, muitos já têm o nome, no chá de bebê já sabe o sexo, já põe o nome. Então tudo isso tem um estímulo lá no útero, né? Então a gente está falando dessa questão da gestação, desse bebê que vai para essa família que gestou. E também tem o outro lado das adoções também, que também o vínculo vai ser construído depois, né? E também nas novas famílias, que a gente tem que, concordando ou não, é uma realidade, né? Então esse amor também é construído. Então é muito lindo a gente falar assim que é natural, mas a gente pode estar excluindo quem não tem esse amor, né? Porque a gente ouve falar de depressão pós-parto, depressão na gravidez também, porque mexe com os hormônios, às vezes rejeição na gravidez do corpo mesmo, né? Algumas crianças nascem com sangue diferente da mãe, porque pega o sangue do pai, isso causa uma rejeição do corpo, né? Então não é tão natural assim. Isso diminui? Não.
faz com que a gente pense assim que esse amor tem que ser construído, né? E que a gente tem que ajudar a construir esse amor. E nem sempre é possível, né? Vira e mexe, falo da lei lá dos 4 meses de licença maternidade. É um momento para construir esse amor e essa relação. Porque a gente falou lá no primeiro encontro, você não nasce mãe, você não nasce pai, você nasce filho, né? Mas você vai construindo essa relação. E o pai, ou a companheira dessa família, dessa criança, não tem, às vezes, esse período. E é igual na adoção. Quem adota, dependendo da idade da criança, não tem o direito ao período de adoção, sendo que é um momento para se construir essa identidade, né? E esse autor... Tem os países onde o pai tem o mesmo tempo que a mãe. E pode até dividir, acho que na Suíça, que eles têm 2 anos. Lá, 2 anos para acompanhar. Nisso. Então a gente passa a vida, e aqui falo, né, que se da Bolsa Família é sustentar, e sendo que tem países que se sustenta os 2 primeiros anos, o pai e a mãe, porque, de novo, falando do que a gente falou lá, se a gente resolve essa relação, a gente tem muito menos problemas sociais. A sociedade melhora. Mas aqui a gente não tem. Mal dá para ter os 4 meses. Se não estiver vinculado a trabalho, você vai ficar muito tempo, mas muito... Se cair dessa linha aqui, acha criança. Aí já nasceu um monte, né? Não sei. 2 anos tem que trabalhar de novo. Mas eu não sei se ele não assumindo de verdade, tendo que prestar conta, porque parece que lá tem que prestar conta. Se eles não iriam pensar mais. Assim, olha assim, como está tirando tudo, é perigoso diminuir 4 meses para 1 mês, sabia? Já Está tirando pensou? tudo, né? Aí é perigoso até diminuir aqui. De 4 para 1 mês, sabia? Não, e de certa forma já está diminuindo, porque se você não tem emprego formal, Não. Se você não tiver CLT, você vai voltar a trabalhar. as uberizações de tudo, né, que a gente fala que é só do Uber, mas não é do Uber, Mesmo tudo. Quem tem, sei lá, Ah, e quem tem empresa, quem tem comércio. muito com 1 mês. E aí falam tanto de que é lindo cuidar da criança, que a criança é o futuro da nação, e você não cuida dela no presente, né? E esse que tem que trabalhar, mesmo que ele tenha um comércio, ele tem que levar a criança, que legal, ela está próxima, mas ela está exposta a um ambiente que não é dela, que está claro, que tem barulho, né? Que agita, né? A gente acha hoje interessante, eu vou aos shoppings, você vê criança de 1 mês lá no shopping, você fala, né? Até que ponto isso não está atropelando fases? A gente, quando está com crise de enxaqueca, dor de cabeça, você vai num lugar claro, você ainda não está apto para receber aquela luz. Então imagina a criança que sai lá do útero e já está exposta a muita informação de uma vez, né? Então, é para pensar, não sou dessa área, assim, dessa parte biológica, mas assim, são coisas para a gente pensar, né? Então, ser mãe e pai não é só questão, né, natural, tem essa questão histórica, porque se tem lei, né, hoje a lei do pai tem que pagar a pensão, ou a mãe, né, quem não fica tem que ajudar financeiramente. Então, isso acaba mudando as relações. Há uma preocupação maior com as gravidezes hoje, porque ele vai ter que assumir, ou ela vai ter que assumir, porque mesmo a mulher que deixa os filhos e o pai assume, ela também tem que pagar, né? Então, você tem que se preocupar também financeiramente. E tem alguns que entram até com processo, não sei se vocês já acompanharam, aquela lei da afetividade. Peraí, eu esqueci o termo agora. Na pensão afetiva, ressarcir que o pai abandonou, e aí tem gente que quer processar. E você vê, não é porque é filho que ele vai amar, e às vezes também veio de um relacionamento extraconjugal, etc, e aí a pessoa não quer assumir, né? Então não é natural assim, porque meu filho é meu sangue, não, é construído, e a gente tem que tentar construir essas relações, ou ainda mais, né, reconstruir, porque como a gente falou lá no primeiro encontro, a gente é fruto de traumas também. Porque, pai, qualquer lugar que cuidar de você vai pôr limites, limites dói.
no primeiro momento, e depois você vê que pode ter sido para o bem, né? Então é construído historicamente, socialmente. Existem algumas tribos em que as crianças eram de todos. Quem engravidava, tinha o bebê era da comunidade, tá? Psicologicamente, como eu falei, a questão dos traumas, a questão dessa relação, se veio numa boa época, se veio planejado, se é de alguém que você está ligado afetivamente ou se é de alguma relação esporádica. A gente tem tudo isso que vai influenciar nessa relação pais e filhos. Tem aquilo que a gente falou no encontro passado, que tem gente que gosta do filho quando é filho de quem está, né? Então aquelas pessoas que têm vários relacionamentos ao longo da vida, então o filho do atual, da atual é que ele ama, né? Os outros vão ficando né, de lado. Então, e aí eu também coloquei a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem muitos conselhos também que vão falar a relação, né, de pais e filhos, né? O honrar pai e mãe, fala também do papel da paternidade como uma extensão, uma aplicação do amor de Deus. Então que a gente tem o pai na terra que vai conduzir a esse pai maior que é Deus. Então é uma responsabilidade, né? Então, seja naquilo que a gente crê, e até quem não crê, são formas a gente pensar. Como eu falei, a ideia aqui é a gente ficar pensando, né, em como entender esse processo. Porque o jeito que a gente pensa vai influenciar nos nossos atos. E a gente que trabalha com outras crianças, com pessoas, é importante a gente tentar entender como é que eles pensam, como é que eu também penso em relação a isso, né? E aí, de novo, vem aquela reflexão. Será que o que eu sou hoje é reflexo de como os meus pais me criaram ou é uma proposta de mudança? E aí, para pensar um pouquinho, eu quero ouvir vocês por aquela música, é a música Coro de Boi. Então, Mas volta só ao ponto que você estava falando conta a história de Então, aí o filho, então, conta a história de um pai que depois de idoso, né, vai morar com o filho e a nora fala, olha, não dá para ficar com o seu pai, ou ele ou eu. Então, claro que o marido, talvez seguindo algum trecho da Bíblia mal interpretado, né, deixará teu pai e tua mãe e se unirá a mim. Mas não é bem assim, né, não é para excluir. E aí ele então fala para o pai ir embora, sem se preocupar onde o pai vai, mas dá um couro de boi para que ele se cubra. O nome da música é Coro de Boi. E tem outras versões, que é o paninho, né? Porque o mais importante é a mensagem. E aí ele vai embora, o netinho corre atrás dele e fala, vô, me dá um pedaço desse couro de boi. E aí o vô, sem entender, mas dá, né? Porque viu o neto chorando, deu, aí ele volta. E aí o pai, que expulsou o pai, né? O pai do menino, falou, mas por que você está com esse couro de boi? Eu não dei para o meu pai? Pai, eu pedi só a metade, que eu vou crescer, vou casar, e aí eu vou dar o couro de boi, essa metade do couro de boi para o Senhor, né? Então aí é que a gente conversou, né, no encontro passado. Geralmente as educações que a gente tem e vai reproduzindo, elas são reflexo. Porque se não ofendeu o pai, então é sinal que eu vou fazer isso porque é normal, né? Hoje tem muito estudo, eu que tenho passado bastante tempo no hospital, os jovens de hoje estão morando muito mais tempo com os pais, por uma questão econômica, por não ter aquela obrigação de casar, mas o problema é o comodismo. Acho que a maior questão é essa. Aí o filho é até os 40, 50, sei lá quantos anos, cuidado por quem? Pelo pai. Quando o pai fica velho, ele vai saber cuidar? Não, ele sempre foi cuidado. Ninguém, né? Ele sempre foi cuidado. Essa dinâmica é cruel para a nossa geração. Nossa geração. Até porque quando os pais ficam velhos, passam a ser um peso, né? É mais lento, Provavelmente ele vai ter, hipoteticamente, vai ter casado mais velho, essa pessoa que ficou até os 40 anos morando com o pai e com a mãe. Vai ter filho mais velho e a época que o pai vai estar velho, quer dizer, então vai tudo concorrer. Então a música do couro de boi vai ser mais couro de boi ainda mesmo, porque
Vai ser o contribuinte que tem que Só ser que, dividido só por que todo eles vão, mundo. mas de certa forma eles vão colher isso na próxima geração, né? A questão da paternidade e maternidade é que você não acerta a conta, quem acerta é na próxima geração. Então, e na verdade não é que a gente deva, eu não acredito assim, que é porque meu pai pode tudo. Ele é um indivíduo também. Mas a gente pensar nessas relações, o que eu estou sendo, não necessariamente não é uma relação assim, somou, vai ter o retorno, não é? Mas assim, então não cobre aquilo que eu também não ensinei a ter. Então como é que esse pai, que não, eu tomo trem, eu vejo aquelas crianças sentadas e o pai em pé. O idoso também em pé e todo mundo em pé. E a criança sentada. Mesmo o pai mesmo já está errado. Né? Nem o pai está sentado com a criança no colo. Então é o reizinho. Como é que essa criança, que já tem uma idade, 9 anos, como é que ela vai dar lugar para o outro, sendo que ela é sempre o exclusivo? Né? Então, não estou ensinando. Eu colho. Então, eu até tenho um pensamento que eu escrevi, falando dessa questão da educação, que o filho que não dá o lugar hoje é o adulto que não vai dar o lugar amanhã. E nunca vai dar, porque quando se cria um filho com muita exclusividade, tudo tem que ser apenas dele, amanhã ele vai retirar de você o tudo também, porque ele tem que ser apenas dele. Você ensinou ele assim, vai ser um adulto que até dos pais eles vão tirar. Sim. E sem dó, porque ele fala assim, meu pai fez sacrifício para ficar com... Para mim, porque tudo deles gira em torno dele mesmo. Mas as lições da vida vão ser mais cruéis para essas pessoas, né? A gente sabe que o mundo não funciona desse jeito. Exatamente, ele é o reizinho na casa, mas lá fora ele é mais um, né? Eu até no último texto que eu escrevi eu falava disso, que por que é importante a escola, esses dois convívios? Porque em casa ele é o rei, e fora ele é mais um, ele vai ter que lidar. Fora ele é um plebeu, ele tem que aprender plebeu. E isso eu tenho acompanhado lá, eu estou no processo de transplante. Tem gente na fila lá, que alguém vem passando mal, a pessoa fala assim, fulano está fingindo que está passando mal. Vocês acreditam que no hospital, fulano, eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, só que ele veio 7, porque ele veio no ônibus da prefeitura, né? Porque como eu trato no HC, vem gente, e a pessoa às vezes vem passando mal, e aí eu falo, gente, até na dor tem a competição de quem está morrendo mais. É mais... E aí tem... Mas existe a pessoa que realmente finge. Tem a pessoa, para ter privilégios. Tem essas pessoas. Então, por isso que o ser humano não acredita mais no próximo. Então, mas o ser humano, tudo ele quer manipular. Então, você vai falar, será que é verdade? Vai ficar sempre a dúvida. Então, mas aí tem uma questão um pouco mais problemática, eu acho. É que, às vezes, a gente também toma o outro pela gente. Porque a gente... O que tem? Que tem minha mãe guardar o lugar para mim na fila enquanto eu vou na outra fila? Né? Aí eu chego, minha mãe fez a compra dela no mercado, eu fiz a minha, são 2 compras, mas não é junto, não foi que eu fui buscar. O que tem? Aí eu furo a fila. Pagar as contas, não tem que enfrentar fila. Então, ou tem gente que pega a criança emprestada, né, para passar na fila. Tem gente que pega emprestado. Isso é quase a mesma coisa de pegar uma criança pro farol para pedir dinheiro. É a mesma coisa, está usando a comoção. E então o problema não é só não acreditar no outro. Está ensinando. Não é só não acreditar no outro, mas é acreditar, às vezes, na gente mesmo. Quem é pai ou já viu uma situação de a criança bater na mesa e a mãe, o pai, o cuidador falar assim, mesa feia, bateu no meu bebê. A mesa... Você não fala, você presta atenção. Né? É a mesa que bateu. Mesa feia, né? A briga. Né? Então, o reflexo que ele vai ter é do reflexo que ele está vivendo em casa, ele aprendeu e vai reproduzir. Né? Na última mensagem que eu coloquei no grupo de pais, depois quem quiser colocar o nome, eu acrescento, eu falo, o mundo começa em casa, não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não muda a nossa casa.
E aí, tem uma frase que me inquietou bastante essa semana. O que vocês acham? Tem pais, eu que trabalho em escola, que falam assim, eu deixo ele fazer em casa, que é melhor fazer em casa do que fazer na rua. Então eu deixo namorar em casa, eu deixo ele fazer bagunça em casa, eu deixo ele passar o carrinho no sofá, melhor ele fazer aqui para não fazer fora. A casa é o lugar para fazer tudo, que não é permitido fora? A casa tem que ser o ensaio da vida real, porque é uma vida real lá fora. As frustrações, que às vezes a gente não quer que quem amamos que passe, mas a vida vai ter frustração. Por que tem gente que se suicida porque foi rejeitada amorosamente? Não é porque foi rejeitado amorosamente, é o primeiro não que ele ouviu, porque até então, até tá estudando, tudo era sim para ele. O primeiro não que ele ouviu foi... Tu ainda, né? Não suporta. O baque é muito grande. Porque eu não sei que vai doer. Então, se você aprende a lidar com ele lá na infância, ou vê que tem uma consequência, porque às vezes, infelizmente, a criança vai pôr o dedo na tomada, você vai avisar. Outra coisa também que a gente vê bastante, que é tirar tudo porque veio a criança, né? Então, os pais mudam a casa inteira e não elas aprendem a... Eu não acho certo. Também acho que não. A criança ela tem que se adaptar. Não é a casa que tem que se adaptar à criança. Exatamente. Não sei itens de segurança, mas o resto concordo. Sei lá, aqueles bibelozinhos que você tinha, você coloca pra cima. Tá bom. Mas aí você não tá educando. Não. Quer dizer, a criança quando vai na casa de uma visita, aí você fica desesperado. Você nem visita ninguém mais. Você nem vai. Tem mãe que deixa, tem mãe que vai conversando lá e tem que levar tudo. A dona da casa não olhar. E aí você é a chata, né? Se você fala alguma coisa. Também, né? Aí a dona da casa fala pra ele, não mexer, o filho é o que eu vou falar, né? Ou ainda a terceirização do bicho-papão, né? Esses dias foram para a criança lá em casa, e aí eu fui entregar a criança para os pais, e a criança sentou na frente do carro. Mas ele só senta na frente. Eu falei, não tem que sentar na frente. Não, mas ele fica chorando. Deixa chorar, põe atrás. Eu falei, olha, fulaninho, se você bater, eu já sou bem assim trágica. Além da sua mãe ser presa, você vai se quebrar todo. Ó, você é pequeno, você vai bater a cabeça aqui, vai sangrar, vai morrer. Você já foi no hospital tomar injeção? Então é assim. Aí tá vendo? A mamãe fala que o policial briga. Isso é muito comum. Essa é a terceirização do bicho-papão. Policial. Tem que sentar lá atrás, senão a polícia vai não sei o quê. Não, é errado. Não, e é errado totalmente, né? Criança, o perigo, porque a criança ela não tem noção do perigo. Então, é você que tem que estar sempre apontando Apresentar o mundo que pra ali é perigoso, isso, o não tem que ter um porquê. Exatamente. Só não mexa aí, não pega isso, não sobe ali, não, tem que ter um porquê. Nos tempos que a gente vive é mais difícil porque a gente está mais cansado. Então às vezes trabalha, duas vezes chega em casa, você explicar as coisas dá trabalho. Mas falar não e pronto. Aí você me educa. Então, não estou dizendo que você mas eu achei assim, os desafios da maternidade e paternidade são piores hoje. Quer dizer, são outros, vamos dizer assim. A gente tem, pelo menos eu, me sinto com menos energia. Eu tenho 45 anos, eu tenho um filho de 2. É outra coisa de quando eu tinha 20 e poucos, eu tinha um filho de 2. Mas então, naturalmente, você usa da sua experiência, você é mais experiente, mas ao mesmo tempo você tem menos energia. Não acontece comigo. Às vezes, assim, eu estou super cansada. Minha filha, ela tem 13 anos, ela quer saber tudo nos mínimos detalhes. Tem que ser tudo muito... Tem que argumentar para convencê-la, não aceita mais. Então ela faz uma pergunta, eu explico, aí ela vai prolongando aquilo, aí tem momentos que eu falo assim, amanhã a mamãe fala. Com sono. Amanhã, a gente podemos conversar amanhã? Porque eu sei que aquela conversa vai longe, né? Porque ela especula muito. Se falar que esse pedaço de papel é azul, mas o motivo dele ser azul, então ela quer entender tudo muito profundamente. Então é muito importante, tá? A gente realmente não tem aquele pique mais. Eu tenho um pensamento que eu acho que serve, você pode falar para ela, assim, já que tem a internet e tal. Eu falo que eu fazia muitas perguntas, né, para os meus pais também. E aí
Aí eu falo que um dia eu me calei e abri os livros. Porque aí eu encontrei, né, essa sede de conhecimento, e hoje você tem muito acesso na internet, claro que sabendo onde é que você está buscando, porque a gente tem mesmo essas, né, tem até a música Gabriel agora eu esqueci o nome da cantora, cabelinho curto, Adriana Calcanhoto, que o menino vai perguntando, né, mas por quê, né? Então, você tem a idade dos porquês, e se a alma for mesmo inquietante, que ótimo, né, o ser humano tem que se procurar o porquê mesmo. Né? E buscar essas motivações. Então, eu falei lá da tomada, às vezes você vai falar para a criança, enquanto ela não encostar o dedinho lá, ela não vai parar. Aí parou. Ou você punir, por exemplo, estragou alguma coisa, quebrou, você fala assim, olha, o dinheiro que eu ia comprar tal coisa para você vai ficar, eu vou comprar outro copo, outro brinquedo, outro enfeite para mim. Acabou, não tem mais como, né, que a gente falou lá do caixa eletrônico no encontro passado, né, que a criança ela acha assim, que é só ir no caixa eletrônico. Só ir no caixa eletrônico, né? E não é. Então você fala, esses dias tem várias crianças fazendo aniversário, e eu falei, olha, não vai ter presente, porque ou eu faço tal coisa, ou eu vejo você, ou eu faço tal coisa, né, tal. Tá, não vai ter, olha, feliz aniversário e tal, porque elas vão associando como mágica, né? Aniversário eu ganho, Natal eu ganho. Não, hoje é pior, né? Porque qualquer dia é dia de. É dia. Né? Não, dona Daniela. Vamos aqui, pode entrar. Então, é reflexo, muitas vezes, mas que a gente vai adaptando as mudanças. Que esse não que eu digo, que antes era não, você não pode falar na frente de adultos, hoje é o não que eu não falo para nada, né? E ao mesmo tempo, é igual a questão de morte, até fotografia no livro, como falar de morte para a criança. As pessoas não falam mais de morte, falam assim, fulano viajou. Então você fala, viajou para onde, né? Então, as pessoas não lidam mais com a morte, não lidam com doença. E aí quem é que vai cuidar? De novo, né? Porque a indústria da beleza, todo mundo saudável, lindo, né, tudo enfeitadinho, ninguém fica doente. Então eu não estou de novo ensinando a criança a cuidar do outro. Se ela vier passar por isso, ela vai ter muito mais dificuldade. Ou outra propaganda da Benegripe que me irrita, não sei se vocês já viram, senão vocês prestem atenção, que fala do gosto ruim e tal, e aí que fizeram o Benegripe líquido, gostoso para a criança, e aí no final a criança está lá para pegar o Benegripe. Né? Eu vou até pôr no grupo de pais. Remédio não tem que ser gostoso necessariamente, assim. Não precisa ser ruim, não. Assim, tem que ser Porque no momento ela vai ter que tomar um remédio que é amargo. Ela tem que entender que ela precisa sarar. Exatamente. Ou então, de novo, o bicho papão, né? Se você não ficar quieto, eu vou te levar para tomar injeção. Aí, coitado da enfermeira, quer dizer, injeção é para doença. E aí eu ponho como solução para outra coisa, que não tem nada a ver. O castigo, né? Que hoje não se fala de castigo. Castigo físico não deve ocorrer, mas com consequência você tem que fazer não é uma punição, toda ação ela tem uma consequência, então você tem que mostrar que aquilo tem uma consequência, e ao mesmo tempo respeitar certos direitos. Eu convivo com criança, às vezes tem birra, tá? Eu falo assim para eles, vão lá em casa, às vezes tem a birra, eu falo assim, olha, vai lá no cantinho chorar. Você pode chorar, você tá querendo chorar? Mas eu tenho o direito de não ouvir. Senta lá no banquinho e chora, mas chora bastante, porque eu não vou reprimir, porque o choro é emoção. Mas eu falo, mas eu não tenho que ficar ouvindo. Quando você parar de chorar, você vem. Aí você precisa de ver. Parei. Minha mãe fica doida, né? Ela fala, meu Deus, você parece uma militar. Eu falo, mãe, ela tem o direito de chorar, porque tá doendo nela. Mas ela tem que aprender que eu não sou obrigada a ouvir. Porque é aquilo, o individual e o coletivo. O outro é obrigado a ouvir a minha birra, o meu. E aí também a gente falou no encontro passado, né, dos quereres. A gente tem medo de polícia, isso mesmo. Se você não está fazendo nada errado, cara, mas você não deveria ter medo da polícia. Tudo bem, vamos tirar os casos de polícia, de corrupção, de violência, que fez coisa que a polícia fazendo coisa que não deveria estar fazendo. Fala, a polícia fazendo o dever dela, que é zelar pela integridade física das pessoas, pelo patrimônio. Então assim, eu particularmente, por exemplo, eu não tenho medo de polícia, mas a mulher tem medo. Aí ela fica falando, se você não sentar, não sei o que, por cinto, a polícia vai te prender.
gente, fala assim, não, se não fizer assim, eu vou te botar de castigo. Se não fizer assim, você vai sair do carro agora. Você cresce com trauma. Isso. Aí você vê por isso, você se assusta com polícia. Aí eu sim, não gosto de você ficar perto vai de polícia. Tá, mas por que você Muitas pessoas são assim, né? 90% das pessoas devem fazer isso. Usa a polícia, né, como punição gratuita, não da coisa. Você não querer usar sua autoridade de pai e mãe, que você, teoricamente, não. Você deveria usar, porque você nasceu... Você é o tutor. É o tutor. Porque você tem que usar a sua autoridade, senão vai se machucar, não vai aprender. E aí vira um ciclo vicioso na sociedade. Eu acho que assim, no Brasil, pelo menos, a sociedade é uma sociedade que tem medo da polícia. Eu não sei se tem a questão com regime militar, não sei o que é. Mas eu sei que não é só quem tem condição social pior, não. Todo mundo tem. Então, esse bicho papão é um saco, né? Porque ele vai aparecer em situação que ele não tem que estar. Então tá sempre lá no seu imaginário, né? Porque você leva, né? Se ele está em tudo, você fala, eu trago, podem... Outro discurso também, falando agora, eu me lembrei dos radares, que todo mundo critica. Ai, tem muito radar. E aí, eu peguei carona com uma pessoa hoje, e aí ela falou assim, eu falei, olha a velocidade. Não, mas aqui não tem radar. Eu falei, não é o radar que é o problema. Não é ser visto fazendo a coisa errada, é fazer a coisa errada. Porque deve ter, por mais que seja abusivo, então a gente tem que mudar a regra. Por mais que seja abusivo, alguém pensou, né? Um engenheiro pensou, se ele está errado, então vamos mobilizar a sociedade e tal, né? Porque senão é o que eu estou falando, então o professor está agindo errado, ele não estudou, então você invalida não só uma profissão, às vezes você desrespeita todas, como se não soubesse o que está fazendo. Então, se ninguém estiver fazendo, eu posso? Se ninguém estiver vendo? Então é aquilo, o dinheiro não tem dono, mas tem dono sim. É isso que o político faz, ele rouba certos roubam o dinheiro porque ele não acha que é de uma pessoa, mas aquele dinheiro é para a saúde, então, mas eles não acham que está associado a uma pessoa, e está sim. Acho que eles criam essa ilusão para eles mesmos. Pra Mas é igual a mãe que bate na mesa, né? O pai que bate na mesa e fala... Cria para enganar a própria cabeça e para, teoricamente, não se cobrar. Você terceiriza a culpa, né? E outro livro interessante, esse está fechadinho, mas eu já li, tá? Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros. Então, qual é a diferença de herdeiro para sucessor? Herdeiro é aquele que ganha tudo de mãos beijadas, de braços cruzados, sentado, sem pensar na vida. O sucessor, ele tem que lutar, ele tem que aprender, ele tem que batalhar por aquilo, fazer por merecer. E para manter, né? Então, quantos filhos que recebem um negócio do pai e entram em falência num ano? Porque ele recebeu, mas se ele não souber administrar, quantos de pais ricos que eram donos de terra e hoje estão na míngua? Porque eles não aprenderam a administrar, porque não basta você ter, né? E isso serve para qualquer coisa. Tem gente que faz faculdade e fala assim, eu não tenho sucesso, mas... Por quê? Porque não é só o diploma, não é só aquele vínculo social que você tem, te habilita para, às vezes. Mas se você não fizer... Sei lá, nos tempos passados, só o filho mais velho recebia herança. Exatamente para você não dividir, que era mais fácil ainda de destruir de uma vez. Então, se um só recebia, tinha uma chance maior dele não delapidar toda a herança, ter tempo suficiente para conseguir entender as coisas. Isso, daí eu já passo o tempo inteiro assim, olha, eu vou comprar essa casa que é para deixar para os meus filhos. Eu vou comprar aquele imóvel que é para deixar para os meus filhos. Então, os pais são os maiores errados. Nossa, você falou uma coisa... Eu trabalho... Para você usufruir, né? Eu vou comprar porque eu quero para mim. Não, vou comprar porque é para eu deixar para os meus filhos. Então, os filhos não pensam mais no dia de amanhã. Porque tudo, a mãe, o pai vai comprar para os filhos. E outra coisa, se precisar vender para fazer um tratamento para você, não, a nossa herança. Eu conheço famílias que não tiraram o dinheiro dos bens da pessoa para pagar um tratamento experimental que fosse, mas falaram, não, senão vai acabar o dinheiro da herança. Quer dizer, o dinheiro é da pessoa, então tem que ser assim, eu vou usufruir. Se sobrar, olha, vamos torcer que eu tenha saúde, vamos torcer que eu tenha
saúde para continuar tendo, que aí vocês têm o que ficar. Eu não uso essa palavra. Vou comprar. O outro fica rezando para você morrer, né? Eu falo isso. Eles vão ficar rezando pra morrer. Muita gente esperava morrer parente para pegar herança. Isso era coisa tradicional. Vamos olhar o mundo com a realidade que ele é. Dizem assim, eu acredito nisso, que a herança dos dias de hoje é educação. Né? Você investir na educação então, do filho, eles até falam você que tá é legado, dando... agora não fala mais que é herança. Então é o legado, é o que você semeia, sem perder, porque o legado você não você... perde, realmente. É que você... Educação é educação, ninguém tira de você, né? Se você puder realmente educar o filho em vários sentidos. Só o mal de Alzheimer que tira. Mas demora um pouco. Mas é isso mesmo. No meu caso, eu tenho uma condição melhor, né? Por N questões. Só que, por exemplo, eu tenho um carro. A maioria dos meus amigos tem 2, 3. Eu ando de ônibus. Por quê? Porque eu direcionei a maioria dos meus esforços para a educação. E aí eu falo assim, educou, né? Se vira, trabalha aí. Você deu a base, né? Se quiser algum conselho, dá aí, mas de resto, tem essa. Todo mundo, mesmo, nem o exemplo do carro, teoricamente eu vou passar, porque eu ando de ônibus. Que era o sonho da minha geração, era que o pai dava o carro quando eu tinha 18 anos. Esse é o pior carro do mundo. Ganhei um carro. Agora tem um carro que eu tenho 18 anos. E alimentar o carro, né? Aquilo que a gente falou. Todo mundo quebrava o carro, eu nem andava. Um monte de amigo meu que não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. E hoje, que qualquer lugar você paga multa ou você paga estacionamento, né? Porque multa, assim, então tem várias fiscalizações, aí você não vê, tem placa escondida assim, né? Então não adianta, tem que ser com fruto do trabalho dele e aprender a esperar. Eu acho que é uma geração que não degusta. Eu não acho da espera assim angustiante, mas a espera assim, meu aniversário, igual eu estava falando, né? Eu faço aniversário agora em setembro. Eu estava falando para lá, eu acho que eu vou conseguir fazer uma comemoração só lá para outubro. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, mas assim, eu quero comemorar a vida. Então é quanto dá. E a comemoração da vida é todos os dias, a todos os momentos. Não precisa ser. Tem que ser no dia desesperado, aí você faz aquela dívida. Teve um ano que eu fiz, quando eu fiz aos 30 anos, eu queria oferecer o almoço. Você se foi, né, Rose? Eu fiz em janeiro, meu aniversário é em setembro. Eu fiz em janeiro porque eu tinha que saber se eu ia ter aula, se eu ia ter dinheiro, porque eu queria oferecer. Mas eu já tive essa doença, que é uma doença que o aniversário tem que ser comemorado especificamente no dia do aniversário. Ao longo dos anos você vai descobrindo que isso é uma convenção, né? Porque todo dia passando de pai para filho, de filho. Porque a gente conta o tempo quando a gente quer, né? Porque, por exemplo, eu que tive quase morto 2 vezes, eu conto agora diferente. E alguns anos, o dia 19 de setembro foram dias difíceis. Foi o dia que eu descobri que fiz um exame da medula, que era para constatar se eu estava com problema, e depois eu tive a certeza. Então, assim, você começa a contar diferente. O ano passado eu tinha saído da internação, então não tinha pique. Até queria ter feito uma festa de aniversário ano passado, ternei. Aí eu fiz o dia das crianças, juntei as crianças. Então, assim, você vai contando, né? E até brinquei, falei, mas esse ano é 40, faço 40, falei, vou comemorar o ano inteiro. Não deu. Comemorar o ano inteiro que eu falo com situações. Aí, assim, eu estou comemorando, até eu falei com meus amigos, estou aberta a comemorações, me convida que eu vou. Né? Então, assim, agora essa geração não é todo dia, mas não degusta. Todo dia tem que ter, viu na TV, aí tem que trocar o celular, aí viu, surgiu uma roupa nova. E moda. Faz 10 anos que eu tenho essa aqui, já foi e voltou, estou sempre na moda, porque você deixa guardado, porque toda moda ela contrapõe a outra. Daqui a 2, 3 anos volta. Então, se você não tiver um estilo próprio, você veste coisa que na outra safra você fala assim, que ridículo. A criança e o adolescente e o jovem. Que toda a moda ela volta. Eles não, tem essa calça hoje toda rasgadinha, então hoje o auge, a calça lá embaixo, enfim, é a moda deles, que eles usam. Mas eles não, você pode falar para eles 10 vezes, guarda essa calça, não vou guardar para quê? Já está da moda, só eu vou andar. Diferente de todo mundo? Não, eles têm que entender que tem um retorno, a moda vai retornar. Da calça jeans que eles têm que aprender a guardar, para deixar para o irmão, para dar para um primo, para dar para um colega, ou voltar a usar numa ocasião, até de uma calça, a educação, para mim tudo tem que
acoplar. Senão não adianta só essa tese de consumir para estar na moda, né? Exato. E a ecologia, né? Porque assim, é isso, o consumismo ele vai contra a ecologia. Porque você está consumindo, aí você desperdiça, né? Porque ainda mais jeans que tem um monte de coisa por trás da água, até são litros e litros d'água. E antigamente você tinha aquela moda básica. Lembra que tinha esse aqui é um estilo básico. Hoje não tem nada básico, porque é tudo assim, tem que estar na moda. Eu, graças a Deus, eu estou sempre no básico. E aí você tem que ter esse estilo de... Porque se eu for seguir moda, como eu falei, você olha depois seu guarda-roupa e fala assim, meu Deus do céu, eu vesti coisa que eu não vestiria. Porque está na moda, você usa, você está vendo todo mundo, mas isso começa desde pequeno. Quando eu levo a criança lá no mercado e falo assim, escolhe o que você quer. Escolhe o que você quer, não necessariamente ela vai escolher algo que eu possa. Quando eu era criança, era tudo que eu sonhava. A minha relação era muito A minha mãe ainda era legal, ela falava assim, pode pôr tudo no carrinho, pode pôr tudo no carrinho que você quiser, põe. Depois ela falava assim, enquanto eu estou na fila, vai devolver tudo do carrinho. Aí eu vou falar que minha mãe tem neura de mercado até hoje, você sabe, ela passou fome na infância, ela adora isso. Então ela deixava a gente pegar as coisas, então eu punha a boneca lá e ficava olhando. Aí chegava na hora triste lá, tinha que devolver. Então era um lúdico também. Eu falava, olha, não dá para levar. E minha mãe sempre falou, você vai trabalhar e aí você vai conseguir. A minha boneca, eu comprei aos 14 anos que eu dava aula. Foi na época que eu dava aula de tricô aqui na escolinha. E eu fazia para as vizinhas roupa, eu juntei, porque era meu sonho ter o meu bebê enorme. Com 14 anos. Porque eu acho que a gente pode sim realizar os nossos sonhos. Às vezes não é no momento que a gente quer. Então, se é importante, vai realizar. E volta naquilo lá do pai. Não tive pai, na fase que ele podia ser meu pai, eu era criança. A gente está vivo. Então, vamos hoje. Hoje vou inverter os papéis, né? Então, ele não me levou no parque por mim. Não estou falando que ele mereça, mas é uma lacuna que eu tenho. Então, eu vou lá. Hoje eu vou, já que estamos vivos, vamos lá no parque, eu e ele, fazer uma coisa que a gente não fez. Porque foi o tema de hoje, é ter tempo. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com mágoas, né, e não usufrui. Né? Vê se você acha a música do a formatura está aqui, ó. Esse que baixou. Não, põe a do Fábio Júnior, para a gente terminar. Ah, tá bom. Eu acho que... Eu vou terminar com a música do Fábio Júnior, porque eu acho que... Aqui está falando de pai, mas entra a mãe. Eu gosto muito do trecho que ele fala, você é meu herói, meu bandido. Então, que a gente olhe para os pais, para os filhos, para as pessoas, que elas podem ser as duas coisas, e a gente também é essas duas coisas, né? Ensinar isso para as crianças, que o não que a gente diz é por amor, que o sim nem sempre é uma coisa positiva, que às vezes o sim que a gente ouve, uma vez um amigo me falou que eu estava sendo muito dura com ele. Aí eu falei assim, nem sempre quem passa a mão na cabeça está fazendo bem, porque a mão na cabeça às vezes te faz ficar sentado, e às vezes quem te dá um empurrão, um chacoalhão, te faz movimentar, né? Então é essa na relação de pais e filhos. Às vezes o não que eu posso... Às vezes não sim é um desprezo, né? Sim, faz, eu tô nem aí mesmo. Eu quero que quebra a cara. Não tem gente que às vezes tem um momento de raiva que a gente fala assim, deixa eu quebrar a cara sozinho. Já falei 1000 vezes, né? Então... Mas não é fácil ser nessa aprendizagem. Hoje o tema que a gente estudou falava muito disso, do perdoar o outro, de se perdoar. Não é fácil, porque é um processo contínuo, que a gente erra, tem que corrigir, e a gente... É mesmo a gente se perdoar e, assim, eu acho que outro pedaço da nossa conversa foi do ainda é tempo, né? Sempre é tempo de você ter coragem de recomeçar. Ah, mas já está perdido. Ah, não, eu não vou conseguir mais. Meu filho já é desse jeito mesmo, ou eu sou desse jeito, eu não tenho mais energia para retomar. Mas acho que respira, acorda e fala, vamos tentar hoje. Vamos ver hoje como é que vai ser. Aí você vai se surpreender. Igual é hora que vai. O pessoal fala assim, no meu tempo. Quantas vezes a gente fala assim, no meu tempo, criança brincava na rua. Não, o seu tempo é agora, a gente está vivo. Não estou concordando com essa realidade. O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer?
Falo por mim mesmo, eu mesmo tenho minha filha de adolescente tem 16 anos. Tem coisa que se eu tivesse educado melhor, eu não ia estar sofrendo o que eu estou sofrendo hoje. Mas isso não quer dizer também que eu tenho que dizer, não, joga desse jeito e abandona. Porque daí é um abandono. Um abandono no filho que está na tua casa, de certa forma, né? Então acho que tem muito o que a gente pode fazer ainda. Eu acho que para encerrar aqui o nosso encontro de hoje, primeiro agradecer a todo mundo aí que está presente. Todo mundo aqui ou é pai ou é filho, sabe? Então não tem ninguém que está excluído do grupo. E a gente até queria ser vó aqui. E eu pulei ser mãe, mas sou avó. Meu marido, né, veio com kit, e meus afilhados também. Então, eu acho que para mim, assim, me toca muito, a gente vai falando, a gente não está dando aula, a gente está refletindo. Eu terapia, pensando na minha vida. Eu também. Nos erros que eu cometo e como eu posso melhorar. E também, o tema do dia é da gente se perdoar. Eu deixaria essa mensagem para todos nós aqui, que a gente se perdoe, para que se a gente não se perdoar, a gente já perdeu o jogo. Porque a gente vai falar assim, então não me perdoa mesmo, já era, eu estou condenado. Não vou melhorar. Né? Se você está condenado, você está preso, você pode ficar preso. Então acho que a gente começa assim, a se perdoar por quem a gente errou ontem. Hoje é um novo dia, vamos nascer, vamos viver. Eu acho muito engraçado o filme da Alice, o livro, né? Da Alice na Coisa do Aniversário, que eles sempre comemoram o desaniversário, né? Só tem um aniversário, mas todos os dias são desaniversários. Então que seja o nosso desaniversário para a gente acordar e fazer um dia melhor para a gente mesmo. E a gente, claro que a gente quer todo mundo quer ser feliz, quer que os filhos nos amem, mas a gente vai ter que fazer um investimento muitas vezes para a gente colher lá na frente. E às vezes é aprender a ser feliz, porque a gente às vezes dá mais valor para os problemas, né, do que para as pequenas conquistas, né? Tem um texto que circula no SMS, né, que é: o dia nasce todo dia. Então essa é a contagem que a gente tem que fazer, porque pode ser que não tenha, amanhã não tenha, mas hoje é o dia, né? Acho que do grupo eu até coloquei isso, né? Que hoje era o dia de ser feliz, né? Então que a gente consiga se melhorar como pessoa a cada dia. Assim, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, assim, porque eu acho que a gente está falando, a gente está se ouvindo e está mexendo. É sempre uma emoção, assim, à tarde, aquele dia eu saí assim, mexida. Depois você vai refletindo, depois eu fiz o vídeo. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, assim, de crescimento muito grande estar aqui, né, nessa casa, que acolheu essas pessoas que estão aqui, né? Então, é uma gratidão enorme, porque o tempo que a gente está aqui, a gente está buscando crescer, né? Não é fácil ser filho, ser pai, ser irmão, não é. A escola da vida, ela é muito maior do que a escola material, do que a escola conteudista, né? E eu acho que eu achei fantástico, eu não tinha reparado, né? Que fala assim, que a vida sempre paga para ver nesse jogo, né? Não adianta você segurar as cartas, uma hora você vai abaixar a carta, a vida fala, mostra a carta agora aí, qual é a carta que você tem na sua mão? Você pode segurar quando você quiser, uma hora vai baixar, assim, não de ficar preso. A gente não tem uma mão nova, a gente não tem uma nova história, a gente fica preso numa história velha. E é o disco riscado. E tem uma situação nova que você vai ter que, né? Se você está preso no passado, né, você vai simplesmente gastar energia. Ou você não vai estar por inteiro nas coisas, né? Então, sejamos inteiros. Vamos em frente. Obrigado pela presença de todos aí. Daqui a um mês estaremos novamente aqui. Se Deus quiser. Ana Lúcia, agradecimento a ela que doou. Ana Lúcia dos Anjos, não está aqui, mas ela tem apoiado, está no grupo de pais.